quero começar dizendo para você que há muita coisa acontecendo na nossa vida hoje, para a qual a gente não se preparou. Na verdade, a gente nem orou por isso, mas a gente está aí no meio de algumas coisas. Então, eu quero te ajudar hoje com uma palavra que vai ser assim prática para você. Vai te ajudar, mesmo não preparado, a viver da melhor maneira essa fase que você está aí enfrentando. Você recebe isso no seu coração em nome de Jesus? Então vamos para a palavra, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do verso 12 até o verso 16 eu leio. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes. Tem gente que sabe a escalação do seu time, mas não conhece o nome dos apóstolos. Então, uma boa tarefa para essa semana. Tá bom? Simão, a quem Jesus chamou Pedro. Vamos lá, irmãos. Simão, a quem Jesus chamou de... Fala para alguém, ele era Simão, mas Jesus chamou de Pedro. Ele era Simão, mas Jesus deu a ele o nome de Pedro. Além de Simão, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Agora vá lá para o capítulo 22 de Lucas, ainda no livro de Lucas, capítulo 22. Eu leio a partir do verso 31, o texto que diz: Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. E aí a continuidade do texto diz que Pedro diz: não, nunca vai acontecer isso não, você está louco? Não, eu estou dentro até o final. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas vamos orar? Pai, nos ajuda, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu me deparei essa semana com uma seleção interessante que aparece nas Escrituras, de Deus falando para pessoas, e falando de maneira particular. Uma seleção em que Deus fala a um grupo específico de pessoas, e essa maneira específica de Deus falar aparece 7 vezes, envolvendo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então no Antigo Testamento ele chama como Deus, fala como Deus. No Novo Testamento como Espírito Santo e também como Jesus. Mas nós cremos que tanto o Pai, o Filho e o Espírito são um só, são Deus. Então a ideia é de que Deus repete, chamando algumas pessoas, o nome delas, como vimos aqui: Simão, Simão. Isso aparece na Bíblia, irmão, curiosamente, 7 vezes, em que Deus repete o nome de alguém nas Escrituras para chamá-lo para um tempo muito específico da sua vida. Deus não falou apenas uma, mas 2. Quantos pais já não passaram por essa experiência? Chama o nome do filho uma vez, o abençoado não responde, aí você começa: Mateus, Mateus. Aí quando repete, ele sabe que é bronca. Quantos pais aqui já passaram por isso também, em nome de Jesus? Então, irmão, eu achei muito interessante isso. Até estou proposto e inclinado a fazer uma série de mensagens em cada um desses momentos em que Deus chama, repetindo o nome 2 vezes de quem é chamado. Então, o que inicialmente
podemos aprender aqui é que às vezes Deus precisa chamar a atenção de seus filhos. E nesse momento, Ele está chamando para um olho no olho, para uma conversa pessoal, porque Ele tem algo crucial para estartar na vida desse filho a quem Ele está chamando duas vezes pelo nome. Então, quando Deus fala, fulano, é um momento crucial na vida do fulano em que Deus está chamando para uma conversa pessoal. Diga, uma conversa pessoal para o momento crucial. Vai lá, ajuda eu aí. Uma conversa pessoal para um momento crucial. Amém ou não? Eu sei que há nesse exato momento milhares de pessoas debaixo do som da voz que está saindo da minha boca, que precisam ouvir a voz do Senhor nessa temporada, nessa estação. Por quê, pastor? Porque é um momento crucial, é um momento decisivo na vida desse filho, dessa filha. E é importante saber que nesses momentos em que eu ouço Deus, em que Deus fala comigo, eu preciso entender uma verdade aqui. Não tem como saltar de onde eu estou para onde Deus está apontando. Então, com Deus não existe balanço, existe o passo a passo. Fala isso para alguém do seu lado aí. Com Deus não existe esse balanço que oscila de uma extremidade a outra, que você vai de 0 a 100. E desconfie de pessoas que vão de 0 a 100 com Deus. Por quê, pastor? Porque não são os grandes balanços que definem a minha vida, mas são os pequenos passos que fazem toda a diferença na caminhada, na jornada, em direção ao destino que Deus tem para mim. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas oscilações, com esses momentos e com essas situações em que a gente diz assim, agora sim, agora eu vou levantar todo dia 3 horas da manhã para orar. Agora sim eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Só quero lembrar, já é março e você não saiu nem do Gênesis ainda. Se leu o primeiro capítulo pelo menos, você está aí ou não? Então não são os grandes balanços que vão levar você na direção daquilo que Deus quer que você viva. Pedro disse, não, claro que não, eu vou morrer junto. Olha o balanço que Pedro fez. Porque no passo a passo, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas quando a gente para de pensar nesses balanços que vão de uma extremidade à outra, e começamos a pensar em passos pequenos, nós, portanto, começamos a alcançar grandes propósitos de Deus para a nossa vida. Não me entenda mal, não estou dizendo que você não precisa ser radical algumas vezes. Você precisa ser radical com o seu relacionamento com o Egito. Você precisa decidir sair do Egito. Entende o que eu estou falando ou não? Não dá do tipo assim, eu quero parar de beber. Bebia 10 copos, vou parar de beber, vou beber 3 só. Você tem que ser radical. Vou parar de beber e ponto, acabou. Imagina, irmão, você não querendo ser radical com a decisão de sair do Egito. Você tinha uma amante e de repente você diz assim, ó, eu me encontrava com ela 3 vezes na semana, estou mudando e só vou me encontrar com ela agora uma vez, até definitivamente parar de me encontrar com ela. Faz sentido isso, irmão? Nem um pouco. Então não me entenda mal, algumas decisões para romper zonas de pecado na nossa vida precisam ser drásticas e radicais. O que eu estou falando do passo a passo é no amadurecimento da fé, na conquista de milagres, na conquista de promessas. É passo a passo, não é esses balanços drásticos. Mas eu preciso entender que à medida que eu dou passos, ainda que pareçam ser pequenos, esses pequenos passos vão me levar a viver grandes propósitos. Agora, Pedro foi radical ao dizer que ia com Jesus até o fim, um balanço. Mas a cronologia bíblica diz que o passo a passo que ele precisava dar, mesmo que alguns passos foram assim, difíceis, foi ele que se levantou no dia do Pentecostes para pregar a primeira vez na inauguração da igreja de Jesus. Ele não saltou do dia em que ele negou Jesus 3 vezes
para o dia do Pentecostes. Ele deu passos. Você está aí, sim ou não? Então olha para alguém do seu lado e diz: irmão, ou irmã, não sei quem está aí do seu lado, diz assim: não ignore os pequenos passos necessários para você viver os grandes propósitos de Deus na sua vida. Para de balançar entre tô forte, tô fraco, tô alegre, tô triste. Para de balançar. Começa a dar passos. Agora, quando nós chegamos no texto, o de Lucas 6 e o de Lucas 22, é difícil comunicar a tensão que está acontecendo em Lucas 22, porque nós lemos só 2 versículos. Mas qual é o pano de fundo aqui? O pano de fundo é um momento crucial na vida de Jesus. E para que isso fique claro, eu quero que você entenda que o tema dessa palavra é: eu não estava preparado para isso. Declare isso aí, irmão. Eu não estava preparado para isso. Vai lá de novo. Eu não estava preparado para isso. O momento na vida de Jesus é crucial. Está indo para a cruz. Lucas 22 é a noite que antecede a crucificação. Portanto, é a última refeição. Portanto, é a última ceia. É um momento crucial na vida de Jesus. Jesus está preparado para aquele momento. Ele sabe que veio para aquele momento. Ele sabe que foi levantado como cordeiro para ser sacrificado naquele momento. Jesus está preparado. Mas na ceia, Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que a cruz mostraria para eles. Você está aí, irmão? Sim ou não? Então Jesus está preparado, mas os discípulos não estão preparados para isso. Jesus sabe que aquele é o momento para o qual ele nasceu. Celebramos o Natal, mas devemos muito mais entender que não foi para o Natal que Jesus veio, mas precisaria ter o Natal, para que a gente pudesse celebrar a Páscoa, o dia da morte de Jesus. E Jesus sabia disso, estava preparado para isso, mas ele tinha um grupo de 12 homens que havia escolhido depois de uma noite de oração. Jesus estava preparado para lidar com a resposta de Judas naquela mesa, com a resposta de João naquela mesa, mas os discípulos não estavam preparados para aquele momento crucial na vida de Jesus. E aí o capítulo 22 de Lucas mostra para nós a última ceia. E eu quero dizer para você, irmão, ao que tudo indica, os discípulos não estavam realmente preparados para ver o seu Senhor crucificado. Não estavam preparados para terem a perda física da sua presença. Não estavam preparados para vê-lo deitado no túmulo de José de Arimateia. Não estavam. Não estavam preparados para o beijo de Judas. Não estavam preparados para aquela guarnição que prendeu Jesus. Não estavam preparados. Até porque, irmão, não tem como nem pesar sobre eles. Não há realmente nenhuma preparação para aquilo que eles iriam viver. Então o que Jesus faz? Uma refeição. Era tradição do povo judeu, mas Jesus usa isso com um propósito diferente. Enquanto ele está ali servindo o pão, partindo o pão, compartilhando o cálice, ele está dizendo: isso é simbólico, é a nossa última refeição juntos, é o nosso último momento de refeição juntos. E se você é igual o pastor Elci, se tem um momento alegre na vida dele, é o momento da comida, da refeição, do almoço, da janta, seja o que for, seja um cafezinho com bolo, irmão, isso alegra demais. Então Jesus usa esse momento para dizer: eu estou preparado, mas vocês não estão preparados para o que está vindo a seguir. E enquanto ele está servindo o pão, ele parte o pão, enquanto ele coloca o vinho no cálice, ele distribui aquele cálice para que todos possam compartilhar, e ele diz: isso aqui é a última vez que vocês estão me vendo fazer com vocês, porque depois disso, vocês só irão me ver fazer isso aqui na eternidade. O que Jesus está fazendo? Preparando os discípulos que não estavam preparados para o que estava vindo logo a seguir. Então ele derrama o cálice, parte o pão, e aquele negócio é vivido entre todos que estão
naquela mesa. Agora, por um momento, se você olhar apenas o partir do pão, o compartilhar o cálice, você vai achar que isso é o momento mais feliz da vida deles, porque eles estão fazendo isso como uma família espiritual. Eles estão fazendo isso como uma equipe, um time, que aprenderam a viver juntos 3 anos e meio. Se você não tiver conhecimento do contexto, você vai pensar, nem parece que vai morrer daqui a pouco, nem parece que os guardas serão mobilizados pelo Judas. Então, se você olhar esse momento que Jesus está compartilhando o pão, está compartilhando o cálice, você vai dizer, que momento feliz. Por quê, irmão? Porque Jesus olha para os seus discípulos e diz assim com muita expectativa: eu estava aguardando esse momento, eu estava esperando 33 anos e meio, esperando esse momento. Que alegria que chegou, que alegria que estamos aqui juntos, que alegria poder viver esse momento extraordinário com todos vocês. Pense agora de uma maneira mais ampla em tudo que está acontecendo naquela mesa. Jesus está compartilhando com eles o pão. E aí, ao compartilhar o pão, Jesus diz assim: que a alegria está aqui, mas eu quero que vocês mantenham isso em perspectiva. Parte o pão e diz: é isso aqui que vai acontecer comigo daqui a pouco. Ele põe o vinho no cálice e diz: este é o meu sangue que será derramado por vós. Amplia isso agora. Jesus está tentando preparar um grupo de homens para o que eles não estavam preparados. Naquela mesa, a gente tem a ceia e o sofrimento. Diga assim: ceia, alegria e a morte. O sofrimento. Na mesma mesa, a provisão do pão, do vinho, da alegria, mas na mesma mesa, a iminência da morte, a angústia da morte, o peso da morte. Na mesma mesa. Na mesma mesa, temos Jesus o Salvador, e nós temos Judas o traidor. Na mesma mesa, diga assim, irmão, na mesma mesa. O pão partido, o vinho derramado, na mesma mesa. De um lado, Jesus feliz por ter chegado o momento para o qual ele veio. Mas, por outro lado, triste porque sabia que sua equipe não estava preparada para aquilo. Na mesma mesa, a gente percebe, portanto, alegria e tristeza. Na mesma mesa. Aonde, irmãos? Na mesma mesa. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Não há um aqui entre nós. Não há um no ambiente online. Não há um que nasceu, que não tenha experimentado essa ambivalência da vida. De ao mesmo tempo em que eu tenho coisas para me alegrar, em que eu tenho momentos felizes na minha vida, e os momentos de tristeza não esperam que o momento de felicidade e de alegria acabem. E eu posso estar ao mesmo tempo celebrando a alegria, mas sentindo o peso e o fardo da angústia e do sofrimento. No ambiente do casamento, no ambiente profissional, no ambiente pessoal, no ambiente relacional, no ambiente financeiro. Não é uma loucura isso, irmão? Que os momentos mais tristes e os momentos mais felizes estão acontecendo na mesma mesa. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar surpreso que quando você estiver celebrando, de repente tiver uma notícia que vai fazer você chorar. Honestamente, se você ainda não viveu isso, é que você ainda não amadureceu, não se tornou adulto. Porque adulto, enquanto está celebrando, ele sabe o peso da responsabilidade que tem depois disso. Então ele tem ao mesmo tempo razões para se alegrar e um peso que está gerando tristeza e angústia. Você está aí, irmão? Então não fique surpreso ao descobrir que às vezes, nos seus momentos mais felizes, os momentos mais difíceis acontecerem simultaneamente. Porque no nosso idealismo fajuta, de autoajuda barata, a gente quer o momento mais feliz sem o momento mais triste, mais angustiante da nossa vida. E a gente vem para a igreja às vezes, e alguém diz assim: se você entregar a vida para Jesus, a partir de agora tudo tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. E aí você vai para a vida de verdade. Depois que as luzes se apagam, que a gente diz amém, que você entra no seu carro, vai para a sua casa, você tem motivos para se alegrar, razões para festejar, para viver um regozijo, mas ao mesmo tempo, quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa, mas não é só de alegria. Eu também tenho isso aqui de tristeza. Ô louco, pastor, o que o senhor está querendo
dizer. O que eu estou querendo dizer é que o chamado que Jesus tem para nós é ser igual a Ele. Para os discípulos era pão e vinho. Para Jesus, além do pão e vinho, era o corpo partido e o sangue derramado. Se você não entendeu, para os discípulos era o pão. Vou saciar a minha fome, vou me alegrar. Era só alegria. Era o cálice, é só alegria, é só bênção. Mas para Jesus, ele estava vivendo ao mesmo tempo naquela mesa a alegria e a angústia da morte. E muitas vezes nosso chamado, irmão, é para sermos maduros à imagem e semelhança de Jesus. Amém ou não, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode estar sentado à mesa, cercado por coisas que te alegram, mas ao mesmo tempo carregando as coisas que te fazem sofrer. E não há nenhum problema aqui, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Há momentos em nossa vida, especialmente como adultos, onde temos que aprender a aproveitar a alegria e a angústia na mesma hora. Sorrir e chorar. Quem já passou por isso aqui, irmão? Pode levantar a mão. Só isso. Eu vou profetizar para quem não levantou a mão. Você vai passar. Se prepara. É hoje ainda. Não. Eu sei que você já passou por isso. Todo mundo aqui, todos os que me assistem, tem algo para ficar feliz? Quem tem aqui algo para ficar muito feliz na vida aqui? Para celebrar, para gritar bem alto agora? Mas ao mesmo tempo, tanto aqueles que gritaram que tem algo para ficar feliz, sabem que tem algo para ficar triste. Então, irmão, é por isso que esse texto me ajuda. Porque esse texto diz assim, ó: ei, você não precisa esconder sua alegria atrás da tristeza. Porque na vida adulta nós precisaremos estar assentados em mesa em que precisamos nos banquetear, nos alegrar, nos celebrar, mas ao mesmo tempo entendermos que há áreas, há situações, há coisas que estão acontecendo em nossa vida que geram tristeza. E aí você fica do tipo assim: será que eu estou sendo ingrato? Eu deveria só me alegrar. Mas do Neida, eu começo a me sentir meio deprimido, eu começo a me sentir meio para baixo. Será que eu não estou sendo ingrato? Não, você só está se tornando adulto. Fala isso aí para alguém do seu lado. Você só está se tornando adulto, irmão. Vim para a vida de verdade. Que ao mesmo tempo em que celebra, você sabe que tem coisas que te entristecem. Quantos pais sabem disso aqui, irmão? Se alegram por terem filhos, mas tem coisas que estão na vida dos filhos que os entristecem. Então, esse texto diz assim: ei, acorda, para de esconder sua felicidade atrás da tristeza. Comece a entender que você pode carregar situações pesadas em seu coração e ainda assim descobrir sua alegria em Jesus Cristo, aquele que ensinou como lidar com isso. Tem gente viva aí, irmão? E se você não entendeu, o pão está na mão de quem? De Jesus. O cálice está na mão de quem, irmão? De Jesus. Sabe o que isso pode nos dizer? Que tanto a minha tristeza quanto a minha alegria não importa, desde que eu esteja na mão de Jesus. Você está aí ou não? O que eu e você precisamos fazer nesses momentos é saber na mão de quem eu estou. Quem é que está me partindo? É o inimigo ou é o cordeiro que vai ressuscitar o terceiro dia? Porque se seja a minha tristeza, seja a minha alegria, se ela estiver na mão errada, tanto a minha tristeza quanto a minha tristeza vai me matar e a minha alegria vai passar bem rapidinho. Agora, se estiver na mão do cordeiro, não importa se eu estou assentado à mesa e eu tenho razões para celebrar, e vou celebrar, mas mesmo celebrando, eu sei lá no fundo da minha alma que eu tenho razões que me deixam tristes. Você vê isso na sua vida? Você tem uma coisa na sua vida na qual te deixa muito feliz, e essa coisa é tão boa que você celebra mesmo, mas o fato dessa coisa existir não rouba a existência da coisa que te deixa triste. E nessa hora o diabo quer jogar comigo e com você, porque a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente, que a gente é descompensado, que a gente é bipolar, que a gente é esquizofrênico. Como é que pode eu estar aqui experimentando coisas tão boas e mesmo assim me sentir tão pesado? Como é que eu posso experimentar nesse momento um favor tão poderoso de Deus e ainda assim me sentir tão para baixo, tão triste? Jesus tem ali na mesa, irmão, a alegria e a tristeza na mesma mesa. Você está aí ou não, irmão? Então qual é o princípio aqui? Só porque você está triste em algum lugar da sua vida, não significa dizer que você não possa ser feliz em nenhum lugar da sua vida. Ou o inverso, só porque você está feliz em um lugar,
não significa dizer que não possa ser triste em um lugar da sua vida. Está ali, diante de você, como estava diante de Jesus. Alegria e tristeza. Diga assim, alegria e tristeza sempre vêm juntas. E é até saudável que vem. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos alegria plena desse lado, nós não viveríamos para Jesus, para viver com Jesus na eternidade. Porque muitos de nós não buscam Jesus, a fonte da nossa alegria. Buscam se alegrar com o que Jesus pode dar. Então eu penso que o fato de uma alegria e de tristeza virem juntos, ou juntas, significa que vai compensar. Para que no meu momento feliz eu não abandone Jesus e no meu momento triste eu não negue a minha fé. Está junto, para compensar. Quem recebe essa palavra no seu coração em nome de Jesus? Então diga assim, vem juntas. Quem já foi comprar tênis, sapato, sandália em algum lugar assim, sapateria, Centauro, quem já foi lá? Então presta atenção, mesmo que você não tenha um dos pés, você nunca consegue comprar um só sapato. Você não pode chegar lá na Centauro e dizer, eu vim, não gosto do pé esquerdo, eu só gosto do pé direito, eu só vou levar o pé direito. Você faz 50% no pé direito? A Centauro vai dizer, cara, infelizmente não tem como vender um lado para você, ou leva os dois ou não leva. Faz sentido para você, sim ou não? Nesse lado da eternidade, o céu entrega uma caixa de sapato, ou seja, irmão, o meu chamado e o meu relacionamento com Deus não me impede de pagar 50% do preço mais barato. Eu vou ter que levar os dois. Fale isso aí para alguém do seu lado. Eu vou ter que levar os dois. Eu tenho que aprender a conviver com os dois. Fale isso aí, irmão. Por quê? Porque eu preciso me tornar adulto. E ser adulto é assumir responsabilidades. E assumir responsabilidades é ser como Jesus. Fala aí. Ser como Jesus. Então naquela mesa, na mesma mesa, a gente tem o João, o discípulo amado, e a gente tem o Judas, o traidor. Naquela mesma mesa, a gente tem a liberdade que Cristo nos dá, mas na mesma mesa a gente tem a luta para conquistar a liberdade que nos foi dada. Na mesma mesa, a gente tem a esperança de um futuro extraordinário. Mas na mesma mesa a gente é mobilizado pelos arrependimentos de um passado no qual nós fracassamos. E precisamos admitir isso, que está na mesma mesa. Um futuro de esperança, mas um passado de arrependimento. Na mesma mesa. Uma confiança de que aquele pão partido é o corpo entregue e aquele cálice é o sangue derramado. Mas ao mesmo tempo, naquela mesa, tenho medo de poder dizer sim para um Deus que está me pedindo para fazer uma coisa que eu acho que eu não sou capaz de fazer. Então diga, na mesma mesa. E aí a gente entra na parte final dessa palavra. Jesus diz, Simão, Simão. Tem 12 caras lá, irmão. 12. Você está aí? A maioria de nós não celebraria a presença do Simão, choraria a presença do Judas. Sabe o que quer dizer, irmão? É que você ainda não está habituado a sentar em uma mesa que vai te dar gente que te ama e gente que te trai. Vou deixar você processar um pouquinho. Na sua mesa, você só quer o discípulo amado que reclina a cabeça. Mas deixa eu te dizer, está na hora de se acostumar com Judas que vai te vender. E não fica brabo não quando ele disser, vendi sim. Vendi, ué. Vendeu, seu miserável. Na mesma mesa. Jesus nem cita Judas pelo nome. Ele só diz assim, um de vocês vai me trair. Mas logo em seguida, 12, um vai traí-lo. Mas ele sabe que está ali a angústia da morte, mas sabe também que tem a presença da alegria. E ele então celebra muito mais. E olha Jesus ensinando a gente aqui de novo. Porque a gente não está acostumado com isso. Não está preparado para isso. Para celebrar ao mesmo tempo coisas que dão certo e coisas que não dão. Agora presta atenção. Mesmo que esteja na minha mesa alegria e tristeza, os meus olhos, para me manter saudável, precisam estar no que gera alegria. Saber que existe alegria e tristeza não deve fazer com que eu enfatize a tristeza. Pelo contrário, eu sei que existe, mas eu não vou valorizar isso. Eu vou valorizar a presença da alegria. A gente não vê Jesus dizer, Judas, Judas. A gente vê Jesus dizer, Simão, Simão. 7 vezes nas escrituras isso é repetido. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Daria uma mensagem em cada um desses momentos. Um momento crucial para dizer, ei, acorda, tem na sua vida coisa que te alegra, coisa que te entristece, mas você está no momento crucial de decidir,
aonde você vai fixar seus olhos. Pergunta para alguém do seu lado, aonde você está fixando seus olhos, irmão? Isso determina como você encara a segunda, como você vai para o trabalho, como você está sentado recebendo essa palavra, como você está cheio de fé ou cheio de medo para encarar um mês novo. Por quê? Dependendo de onde você decidiu fixar, no Judas que está na mesa ou no Simão que vai se transformar no pregador do Pentecostes. Quando Deus chama seu nome uma vez, isso é pessoal, isso é padrão. Mas quando Deus chama seu nome 2 vezes, isso é crucial, é poderoso, porque a mudança está chegando. Fala isso aí para alguém do seu lado. A mudança está chegando. A mudança está chegando. Deus está repetindo padrões. Como é que Ele nos chama hoje 2 vezes? Repete algumas coisas na nossa vida. Ei, acorda, porque você está num momento crucial. Porque se você manter seus olhos no Judas que está na mesa, você não vai se levantar no Pentecostes. E tem muita gente que não se levantou no Pentecostes porque manteve os olhos no Judas que ficou na mesa. Então Deus está repetindo padrões em sua vida, enviando a mesma mensagem de forma diferente. Então agora a gente tem Simão, Simão, e na mesma frase, Simão, Simão, a gente tem outras 2 palavras com S. A gente tem o Satanás que quer te peneirar, e nós temos o Salvador que orou por você. Simão, Simão, Satanás pediu a vida de cada um de vocês para peneirá-los, mas eu orei por você. O que Jesus está dizendo? Eu não impedi que Satanás peneirasse você, mas eu quero que você entenda que essa peneira está no meu controle, porque Satanás pediu minha permissão, e nada chega na sua vida sem que eu permita. Tem gente recebendo isso aqui em nome de Jesus, irmão? Então talvez você esteja achando que algumas coisas fugiram do controle, mas Jesus está dizendo, Satanás veio pedir, irmão, fica tranquilo. E se chegou até você, é porque já passou pelo meu crivo, e eu sei que você aguenta. Fale isso para alguém do seu lado. Se chegou até você, passou antes por Jesus, e Jesus decidiu, ele aguenta, ela aguenta. Fala isso aí para alguém do seu lado. Você aguenta, irmão. Um próximo round. Quem está comigo aqui, recebe isso em nome de Jesus. Você aguenta um próximo round, um próximo quilômetro. Você aguenta, porque se chegou até você, passou por Jesus. E se passou até por Jesus, Jesus garante que você aguenta. Simão, Simão, nos próximos dias será você contra Satanás, porque Satanás pediu permissão. Agora, a gente sabe que Simão perdeu a batalha. Simão negou. Negou não só o poder, negou o relacionamento. Não negou só o poder do Cristo, negou o relacionamento com Cristo. Eu nem conheço ele. Nós sabemos que o Simão perdeu. Agora, o que me chama a atenção é, Jesus passa uma noite orando e decide num grupo de discípulos, vários, não eram só 12, vários, separar 12. E quando começa, quem encabeça a lista? Lucas 6. Simão, Simão, a partir de agora, você é Pedro. Do capítulo 6 até o capítulo 22, Lucas não chama Pedro mais de Simão, só chama Pedro de Pedro. Pedro saiu do barco e andou sobre isso. Pedro. Porque Pedro é quem Deus sabe que Pedro vai se tornar. Simão é quem ele costumava ser, mas Pedro é quem ele será quando a maturidade chegar. Mas o que me impressiona aqui é que Jesus chama Simão, não chama Pedro. Você está aí ou não? Se for o próprio Jesus que deu o nome novo, por que Jesus nem sequer diz assim, Simão Pedro? Ou Pedro, Pedro. O que diz? Simão, Simão. Já parou para pensar nisso, irmão? Por que acontece isso? Por que a gente vê Jesus aqui nesse texto, chamando aquele a quem ele havia determinado ser Pedro, como agora o Simão? Porque ele sabe que não importa agora quem eu possa me tornar, porque no passo a passo eu preciso assumir isso. Se eu digo assim, ó, nós cantamos aqui, vencedor. Tu és o vencedor. Ao abrir a minha boca, as muralhas cairão, os milagres acontecerão. Agora, quantas vezes você abriu a boca e a muralha não caiu? Quantas vezes você abriu a boca e o milagre não aconteceu? Porque Deus não trabalha com balanço. Ele não senta crianças em um balanço e diz assim, vamos brincar? Ele trabalha com gente que decidiu ser adulta. Vamos no passo a passo? Deus não brinca de balanço. Deus se encarrega de transformar quem somos no que seremos. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Por isso, o que quer que aconteça a nós, seja como Simão, como Pedro, no final das contas, a peneira é só uma preparação. Fale isso aí para alguém do seu lado. A peneira
é só uma preparação, é para separar. E o que Deus estava em Jesus fazendo agora com Pedro? Simão, eu por muito tempo não havia entendido isso, mas foi libertador para mim essa semana. Quando Jesus encontra o Simão pescando, ele diz: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Em João 21, Jesus olha para o mesmo Pedro que havia dito que o transformaria em pescador de homens. Agora Jesus diz assim: você me ama mesmo? E Pedro diz: claro que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então a gente tem um pescador que ainda não aprendeu a ser um pastor. E a peneira é para sacudir tudo que ele é como pescador, para se tornar um pastor. Então a peneira que deve estar acontecendo na sua vida, os ataques que você está experimentando, os Judas que estão sentados à mesa, as lutas que você está passando, é uma peneira para te transformar em quem Deus sabe que você vai se tornar. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Se prepara para a sua melhor versão. Quem pode celebrar o Senhor aqui, irmão? Sua melhor versão está chegando. Por quê, pastor? Porque a peneira é só uma temporada. É só uma temporada. E agora, Simão, Pedro é como Deus o via. Simão é como ele havia sido encontrado por Deus. Tem muita gente que não consegue transicionar na vida. Deus te encontrou como Simão, mas Deus quer te levar a ser Pedro. Pedro é como eu quero te usar. Simão foi como você me negou. Pedro é como quem você vai se tornar. Simão é como quem você é e ainda é como quem você foi e ainda é em algumas condutas. Deus vai falar com seu Simão até que o Pedro se torne consolidado na sua vida. Pastor, estou ouvindo muito Simão. Por quê? Porque o Pedro ainda não se consolidou. Simão é como você está agindo, mas Pedro é como Deus vai agir através de você. Parece que a luta agora é entre Simão e Satanás. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, mas eu orei por você. Isso traz um conforto tão grande para mim, irmão, porque muitas vezes a minha fé não é suficiente para abater o ataque do inimigo. Então o texto deixa claro que no final não é a fé de Simão ou Pedro capaz de impedir o ataque de Satanás. Mas o que vai impedir que o ataque de Satanás me arruine, me destrua, não é a minha fé, é a oração intercessória de Jesus por mim. Então, se você está nessa vida, nessa ambivalência de alegria e tristeza, para quem você está olhando? Para o Judas ou para o João? Está na hora de começar a ver o João, que vai ser o último a morrer, vai escrever o Apocalipse, vai receber grandes revelações. Há coisas grandiosas vindo, há coisas extraordinárias prestes a acontecer. Mantenha isso em perspectiva, mesmo que diante de você tenha tanta razão para se alegrar, quanto razão para se entristecer. Você não é alguém bipolar, você só está se tornando adulto. Mas ao mesmo tempo Deus está, Simão na minha vida, para provocar que o Pedro venha para fora, para provocar que o Pedro se levante no dia do Pentecostes, e que pessoas sejam tocadas pelo meu testemunho, que pessoas sejam tocadas por aquilo que outrora costumava me derrotar, mas agora, aquilo que fez eu negar Jesus por medo, me faz eu ficar em pé diante de milhares de pessoas e dizer: Ele ressuscitou, e vocês precisam se arrepender hoje. E 3.000 pessoas se convertem. Aquilo que me gerava medo se tornou agora base para o meu testemunho. Porque o que eu descobri, que mesmo quando a minha fé não me prepara o suficiente para o que eu vou viver, eu tenho uma oração que já me guardou de qualquer coisa que possa arruinar a minha vida. Portanto, eu posso me levantar hoje e dizer: eu tenho um Deus que cuida de mim, e mesmo que eu passe por situações que não estava preparado para passar por elas, há uma oração que ecoa por toda a eternidade, dizendo: Pai, eu estou orando por ele, Pai, eu estou orando por ela, Pai, guarda no meu nome, Pai, sustenta no meu nome, Pai, libera provisão no meu nome, Pai, libera o milagre no meu nome, Pai, abre os céus no meu nome. Mesmo que eu não esteja preparado, Jesus já orou por mim. Então não há situação que eu não consiga
passo a passo, amadurecer, porque a batalha não é mais entre a minha fé e o ataque de Satanás, mas a batalha agora é entre o ataque de Satanás e a eficácia da oração de Jesus por mim. E quando eu entendo isso, mesmo que eu não esteja preparado, eu já fui restaurado. Fale isso para alguém do seu lado: mesmo que eu não esteja preparado, eu já fui restaurado, porque alguém orou por mim. E essa oração está ecoando a eternidade, está ad eterno, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 vezes na semana, diante do Pai. Eu orei, Jesus disse. E a oração de Jesus foi uma oração que restaurou Pedro depois da queda. Eu não sei você, mas há dias na minha vida em que se eu não vigiar, Satanás, com ataques ferrenhos, ganha espaço em minha mente. Porque hoje eu tenho tantos motivos para me alegrar, mas ao mesmo tempo em que eu tenho motivos para me alegrar, eu tenho razões que me entristecem. Eu tenho razões para me alegrar porque quando Deus dá a visão, Ele gera provisão. Mas ao mesmo tempo temos razões para nos entristecer. Mas eu não quero sair daqui olhando na mesa em que eu estou sentado, o Judas, eu quero sair daqui e olhar que o pão foi partido. E não só partido, o pão se levantou no terceiro dia. O pão foi restaurado. Então a oração de restauração por Pedro serviu para o próprio pão que fez a oração. E se funcionou para o pão e funcionou para o Pedro, funciona para mim e para você. Então talvez você esteja vivendo uma estação que não esperou e nem viu chegar. O curioso é que não é Pedro que ora para passar na peneira, é Jesus que ora. Não é Jesus que faz a peneira, é Satanás que faz a peneira. Mas quando eu tenho Jesus como meu intercessor, não importa na mão de quem esteja a peneira, porque no final das contas o que conta é a oração poderosa do meu intercessor. E você pode estar se culpando, se achando ingrato, porque você tem razões para celebrar, mas mesmo assim, com razões para celebrar, você se sente triste. Simão, vamos dar um passo? Um de cada vez, Simão. Você quer um balanço, né, Simão? Mas é um passo. É uma pergunta de cada vez. Você me ama? Pedro, eu vou te perguntar 3 vezes ao mesmo tempo. Você me ama, você me ama, você me ama? Não, é um passo de cada vez. E quando eu decido confiar naquele que diz: eu não balanço ninguém, eu ando lado a lado em cada passo. Eu descubro que mesmo sem estar preparado para aquilo, profeticamente, alguém já orou para que eu me tornasse restaurado. Então eu estou dentro de uma situação que eu não estava preparado, mas eu preciso me alegrar, porque mesmo não preparado, antes de entrar na situação para a qual não estava preparado, eu já fui restaurado. Quando eu entendo isso, os meus olhos saem da peneira e se voltam para aquele que está orando por mim, intercedendo por mim. Eu queria que você fechasse seus olhos e levantasse suas mãos e cantasse com a gente nessa hora, dizendo que eu e você temos um Deus que não vai deixar a luta me matar. A oração dele já me restaurou para a luta que eu não esperava, para a luta para a qual eu não me preparei, nem sequer orei, mas ele já orou. E eu estou dentro de algo para o qual não estava preparado, mas já restaurado. Levante suas mãos e diga: cante ao Senhor. Eu não estava preparado para isso. Eu não vi isso chegar. Eu não orei prevenindo isso. Eu não orei para ser livre disso. Não estava preparado. Me encontro em um lugar
em uma estação, em uma situação para a qual não estava preparado. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é: eu orei por você, eu intercedi. Para quando? Não é se você se arrepender, é para quando você se arrepender e voltar, você vai fortalecer, porque você vai voltar mais forte. Não estava preparado, mas já está restaurado pela fé. Não estava preparado para a situação, mas já foi, por uma oração profética e intercessória, restaurado nessa situação. Portanto, levante suas mãos e comece a celebrar sua restauração, dizendo: ainda que o choro dure a noite, eu já fui restaurado para experimentar a alegria que romperá pela